Boa noite, amados irmãos, casais. Estamos aqui hoje, nesse local aqui muito significativo para nós, aqui da cidade, né? E nós queremos começar o nosso encontro de hoje de uma maneira bastante especial. Eu quero ler com vocês lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, lá a partir do versículo 27, que diz assim que Deus criou o homem e o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitai. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito interessante o Senhor ter dado esta ordem específica para o homem e a mulher, porque ela, além de outros aspectos, ela também diz de um aspecto que nós queremos enfatizar nessa noite com vocês, que é o trabalho juntos. Percebam que a Bíblia diz que Deus os abençoou. Houve uma bênção do Senhor para o trabalho. Que trabalho? O trabalho de encher a terra, de multiplicar, de sujeitar e de dominar. Este trabalho deveria ser feito pelo homem e a mulher, os dois juntos. Nessa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de trabalhar juntos. E eu quero que você venha conosco, quero que você se junte aí com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua namorada, ou seu namorado, e que vocês dois juntos ouçam todas as coisas que vão acontecer aqui, hoje. E entendam de que vocês juntos, o trabalhar de vocês juntos, já existe uma bênção do Senhor sobre isso. E o Salmo 133, lá no finalzinho, no versículo 3, vai dizer que onde há união, na verdade, ele inicia dizendo que onde há união, ali, aí no final do versículo 3, ele vai falar que ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Uma das condições de que haja vida e bênção é a união. Lá atrás, no Gênesis, como a gente acabou de ler, o Senhor também abençoou e disse para que eles fizessem juntos todas essas coisas, trabalhassem juntos. União. É assim que eu e você vamos conseguir glorificar a Deus e manter o nosso relacionamento vivo, o nosso relacionamento feliz diante dele e um para o outro também. Então vem com a gente, vem cantar, vem ouvir uma palavra incrível, especial dos nossos irmãos Felipe e Lidiane, que tão graciosamente nos abençoaram, mesmo estando tão longe. E no finalzinho do nosso vídeo de hoje, nós temos uma homenagem bem simples para os casais da nossa igreja. E nós queremos com isso abençoar você. Queremos com isso ministrar sobre a sua vida e queremos com isso agradecer ao Senhor por este ano tão diferente, né? E incrível também, onde a gente pôde entender algumas coisas do Senhor e onde a gente pôde ser ministrado por eles, apesar de tudo que nos tem acontecido. Então, em nome de Jesus, eu peço que você esteja conosco e peço que você esteja num espírito de gratidão e olhando para o futuro, olhando para 2021 de uma forma agradável e entendendo de que os planos do Senhor, desde lá do Gênesis, para nós como casais, sempre foi para que nós estivéssemos juntos. Porque onde há união, ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Eu quero orar com vocês e eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre a vida de vocês, para que a gente tenha um tempo muito agradável juntos, apesar da nossa distância. Deus, eu coloco em nome de Jesus a vida de cada casal aqui diante do Senhor. E agradeço, Pai,
porque o Senhor os trouxe aqui para que juntos a gente pudesse desfrutar de um tempo precioso na Tua presença. E que nós juntos, trabalhando juntos, glorifiquemos o Teu nome e manifestemos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vem conosco. A palavra do Senhor no Salmo de número 29 diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Que nesse tempo que vamos ter de cantar, de adorar e de exaltar ao Senhor, nós possamos ter o nosso coração e a nossa mente voltados para a santidade do nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares,
Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor, obrigado por esse tempo, que nós possamos a cada dia de nossa vida encontrar abrigo, cuidado, caminho, direção no Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal! Meu nome é Felipe, para quem não me conhece e para quem me conhece também. Essa é minha esposa. Lidiane, e esse é o nosso pequeno filho Tiago, de quase 3 meses. É isso aí, nós moramos em Praia Grande, entre 2013 e 2018, no final de 2013, e nos mudamos no final de 2018 e nos casamos em 2016. E o Gilberto nos convidou para dar essa palavra para os casais, exatamente porque a gente tem muita experiência, né? Longos 4 anos. Então você vai aprender muito aqui com a gente hoje, você não pode perder. O Gilberto também pediu pra gente gravar lá fora, porque ele é um amigão. A gente mora hoje em Ohio, nos Estados Unidos, e aqui tá no nosso inverno. Embora esse inverno esteja um pouco mais ameno, né? Não daria pra gravar lá fora. Mas é só pra contar da nossa amizade aí com o Gilberto, que vocês conhecem bem. A gente queria começar falando pra vocês de um documentário que a gente assistiu há um tempo atrás, que marcou muito a nossa vida e que a gente inclusive recomenda, mas infelizmente ele só tem em inglês e espanhol. Talvez você domine uma dessas línguas e possa assistir também. Como que chama? Chama Godspeed, que traduzindo literalmente significa a velocidade de Deus, mas nós descobrimos que também é uma expressão, né, na língua inglesa, que é quando você quer desejar para a pessoa assim, sucesso em algum empreendimento, alguma coisa que vai acontecer, eles terminam as frases dizendo assim, eu te desejo Godspeed, né? I wish you Godspeed. Isso Quer aí. dizer, para ser bem sucedido naquilo que a pessoa quer fazer. Exatamente, e conta exatamente a história de um pastor, de um pregador que estava se formando no seminário, e um dos seus mentores, que por acaso era nada mais, nada menos que Eugene Peterson. Não sei se você conhece, ele tem muitos livros escritos. E as recomendações do Eugene Peterson para ele e depois o desenrolar da história que se sucedeu. Quer contar um pouquinho? Pode ser. E as recomendações do Eugene Peterson para aquele recente, né, tinha acabado de terminar a graduação dele no seminário, foi: vá para um lugar em que você encontre, ele usa a expressão paróquia, né, que na verdade é um grupo pequeno, um pequeno grupo de pessoas para que ele pudesse começar a pastorear, a cuidar. E aí ele foi para a Europa, eu não me lembro direito o local. Se eu não me engano é Escócia. Escócia? Isso.
Então ele chegou nessa igreja que já tinha um pastor ali da cidade, numa pequena cidade também, uma pequena vila. Acho que só tinha 3 ruas, alguma coisa assim. Uma das coisas que me marcou é que em vez das casas terem números, elas tinham os nomes das famílias na porta, porque era tão pequeno que todo mundo se conhecia. Era reconhecida pelas pessoas que moravam nas casas e não por números, né? E aí esse novo pastor, ele chegou lá e perguntou pro pastor que já estava lá, falou assim, onde que vai ser meu local de trabalho, né? O escritório e tal. Aí ele virou e falou, que escritório? Seu local de trabalho? Seu local de Como trabalho, assim? escritório? Ele falou, desculpa, o seu local de trabalho, o seu escritório aqui da igreja. Ou seja, não o meu, né? E aí ele falou assim, o meu? O meu local de trabalho? Ele falou assim, é o seu local de trabalho. Aí ele pegou e apontou a rua, né? Apontou a calçada e tal. Ele falou assim, o seu escritório é aí, é aqui na rua. São as pessoas, São as pessoas. E então esse novo pastor, ele entendeu que ele ali não teria um local específico de 4 paredes para preparar os sermões e tal, e que ele ia começar uma nova aventura ali de relacionamento com as pessoas, né? Aí até que chegou a parte da primeira pregação, né? Ele saiu pela rua, bateu nas portas, viu uma casinha velha lá, achou que ia sair uma senhorinha oferecer chá pra ele, mas saiu um cara grandão, brutamonte, ruivo, cabelo comprido, mas também ofereceu chá, convidou ofereceu pra chá. Entrar, e ele começou a conhecer as pessoas. E aí, na história do primeiro sermão dele, ele parece que pregou uns 20 minutos. Estamos contando o negócio inteiro aqui. Ele se preparou por horas, porque isso vai ser significativo lá na frente. Ele se preparou para pregar, acho que ele pregou por 25 minutos. Aí ele perguntou pro pastor ancião lá, o pastor mais velho da igreja, e aí, como foi e tal? Aí ele falou assim, foi longo. Aí 20 minutos, 25 minutos foi longo. Aí ele falou, porque o tempo que você demorou para preparar durante a semana? Qual foi o tempo que você gastou com as pessoas durante a semana? Poderia ter sido investido com pessoas, né? Isso. Então foi assim o começo da história desse pastor aí. E ele chegou num ponto que no final ele nem estava mais preparando o sermão, porque ele estava gastando tanto tempo com as pessoas, conhecendo, ajudando as necessidades delas, e chegou num domingo, que ele se deu conta que ele não tinha o sermão pronto. E aí quando ele virou para trás, ele começou a enxergar as pessoas, né? Então ele não sabia muito bem o que ele ia falar, mas como ele conhecia bem as pessoas e as necessidades delas, ele estava preparado para trazer uma palavra de Deus para elas. Tudo isso não é para dizer para você não se preparar, para você não ler a sua Bíblia, não gastar tempo com Deus, mas da relevância de se ter tempo com as pessoas. E a gente está falando aqui de um encontro de casais, então a gente está falando de relacionamentos. E quando eu fui pensar um pouquinho sobre o que falar, qual palavra trazer para vocês, eu fiquei lembrando na minha mente alguns casais bíblicos. E eu tenho um bom e um mau exemplo para contar para vocês, e vamos começar pelo mau exemplo. No livro de Atos, lá na igreja primitiva, a gente tem o exemplo de Ananias e Safira. É isso? Isso. Eu tô com medo de errar o nome aqui. Eles estavam numa situação em que alguns irmãos tinham necessidade e outros irmãos que tinham mais condições estavam vendendo suas propriedades e dando dinheiro para ajudar aquela comunidade. E eles fizeram algo muito bom, né? Eles eram parte de um corpo, de uma igreja que se reunia, e eles estavam dispostos a doar algo que pertencia a ele para ajudar um necessitado. Mas teve um problema, o problema de caráter, né? Eles queriam demonstrar ser alguém ou ter feito algo a mais do que eles realmente tinham feito. Eles estavam preocupados com o que as pessoas iam achar deles. Então, ao doar os seus... ao vender sua propriedade e doar o seu recurso, eles retiveram parte do recurso, mas eles contaram para a igreja como se eles tivessem doado tudo. E isso foi tão grave, tão sério, que eles morreram por causa desse pecado. Você pode acompanhar essa história lá no capítulo 5 de Atos. E aí, ao contrário deles, a gente tem um casal, e que nós estamos num tempo bem oportuno, né, próximo do Natal,
que é José e Maria, que eles receberam uma missão de Deus, e que missão, né? Serem pais do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eles estavam numa situação que poderia até custar a vida deles. Por quê? Maria ainda não era casada com José, eles eram apenas prometidos em casamento. E Maria, quando recebeu o chamado de Deus, o fato dela ter aceitado a colocava numa situação que ela poderia ser mal vista pela sociedade, porque ela estava grávida sem ter um marido ainda, né? Sem ter consumado o casamento. E José na mesma situação. Então, o fato dela ter aceitado o que Deus estava propondo ali para ela, por meio do anjo Gabriel, foi o inverso, né? Ela não estava preocupada com o que as pessoas iam pensar dela, mas preocupada com o que Deus achava dela. Então é ao contrário aí do que Ananias e Safira fizeram, porque eles estavam preocupados com as pessoas, mas não estavam preocupados com o que Deus estava achando daquela situação, porque Deus sabia que eles tinham retido algo. E só mais um detalhe aí, eu ouvi há pouco tempo de um cara estudioso da cultura do povo de Israel, que na época de Maria, 50% das mulheres que tinham filhos naquela época tinham um sério risco de morrer no parto. E Maria era super jovem e ainda assim ela aceitou. Então ela não só estava colocando a sua reputação em jogo, mas também a sua própria vida, para fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse. E eu queria que você tivesse isso em mente enquanto a gente conversa sobre as situações em que Deus nos coloca no nosso dia a dia. Com o que você tem se preocupado? É com a sua reputação? É com aquilo que as pessoas pensam à sua volta sobre você? Ou é com o que Deus pensa, o que Deus tem para você, a vontade de Deus, o que Ele te chamou para fazer? E pensando nisso, eu queria contar uma breve história de quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos. A gente já tinha assistido esse documentário, então estou voltando aí pro Godspeed. Inclusive acho que a gente assistiu quando a gente morava em Praia Grande. E a gente se mudou para uma casa missionária aqui que ficava um pouco isolada de outras casas, mas tinha uma vizinhança atrás dessa casa. E a gente começou a andar pela vizinhança. E foi legal que a gente começou a encontrar pessoas, conhecer pessoas, entender a realidade delas. Teve um dia que a gente encontrou um cara que os pais dele foram missionários no Brasil. E ele falou em português com a gente, foi interessante. Ele identificou nosso sotaque, nos perguntou de onde a gente era, e quando a gente falou que era brasileiro, ele mudou para o português. Lembrei de um detalhe sobre o documentário e o porquê você está falando isso. Que no documentário, o jovem pastor, ele entendeu que ele precisaria, a velocidade de Deus era do caminhar dele, era de andar, né? Conforme ele andava, essa velocidade do caminhar é que ele conseguia ver as pessoas, né? Interagir com as pessoas. Então, trazendo para o que aconteceu com a gente, né? A gente até lembrou do documentário depois de que a gente já tinha conhecido as pessoas, né? Verdade. Mas porque a gente tava saindo só pra fazer exercício, dar uma caminhada. E a gente acabou encontrando as pessoas. Então a gente andava pela vizinhança e acabou conhecendo alguns casais. Esse que falou português com a gente. Teve o senhor, o casal mais velho, Mr. Delbert e a Nancy. E também a Mystery, né? Exatamente. Que aí... Bom, então, tudo que a Lídia está falando é isso mesmo. A gente está numa cultura e num momento onde a gente só anda de carro. A gente pega carro para ir na padaria. E às vezes a gente perde a oportunidade de encontrar pessoas pelo caminho, diminuir o ritmo, essa loucura, né, que a gente vive, a geração do micro-ondas, que olhar no olho. A gente não aguenta nem esperar os 3 minutos do micro-ondas, 2 minutos, seja lá o que você está cozinhando, acabar, e você já quer abrir o negócio de tão acelerado que a gente tá. E aí a gente encontrou então um dia essa senhora chamada Mystery, e a gente estava a caminho ali de um lago que tinha na região, e a casa dela era muito próxima ao lago, e estava um dia quente aqui em Zinnia. Aliás, nem sei se eu falei, mas a gente mora em Zinnia, Ohio. E ela ofereceu para que a gente se refrescasse na mangueira dela. Ela estava regando as plantas. Tomar água, né? Jogar água assim. Poderia também. Você faz o que você quiser com a água. Bom, mas o fato é que nesse encontro, que a gente entende que é um encontro divino, né, algo que Deus proporcionou, a gente começou a conversar
e eu descobri que ela tinha acabado de cortar a grama do quintal dela. E eu me ofereci, porque ela é uma senhora, para cortar a grama para ela. E ela começou a contar uma história de que antigamente quem cortava era o seu marido, mas ele tinha morrido há poucos meses atrás. E ela se emocionou e começou a chorar e nem conseguiu terminar a conversa, na verdade. Ela falou assim, desculpa, deixa eu entrar. E a gente saiu dali, meio que sem terminar a conversa. A gente só falou, sinto muito, e saiu. Exatamente. Porque ela começou a chorar e ficou constrangida. E aí a gente chegou em casa e ficou tocado por aquele momento, né? E eu me identifiquei bastante, especialmente porque meu pai tinha morrido não há muito tempo, então eu colocava a minha mãe na pele dela, vamos dizer assim, né? Fico imaginando como é enfrentar o luto. E a gente resolveu fazer algo, então. A gente comprou um vaso de flores, ali escreveu um cartão bem legal e a gente colocou na entrada da porta da casa dela, porque ela não estava lá, né? Colocou o nosso número de telefone. Nosso número de telefone, e a gente deu aquilo como um presente para ela e como um sinal de amor, um gesto de carinho. E de que a gente gostaria de conhecê-la melhor, né? Estava à disposição para ajudá-la porque ela quisesse. Enfim. O tempo passou, ela se tornou uma ótima amiga, hoje já veio, conheceu o Thiago, a gente frequenta a casa dela, ela frequenta a nossa. Considera avó, Thiago. Verdade. Ela falou assim, eu sou uma boa avó. E ela veio até a nossa igreja, mas tudo isso para, novamente, te incentivar a mudar o seu ritmo, olhar para as pessoas, como a Lid falou, olho no olho, tentar fazer uma caminhada aí, quem sabe, na sua região. Não só é bom para o físico, mas é bom para a mente e também para conhecer novas pessoas, mas é entrar no ritmo de Deus. Jesus andava muito por todos os lugares. Ele caminhou demais, quilômetros e quilômetros, viajava a pé, encontrava as pessoas, conversava com elas e ia curando as pessoas pelo caminho. A gente tem várias histórias. Tem a história do cego, tem a história da mulher do poço, tem a história de Zaqueu. Jesus estava atento às pessoas, o que elas estavam passando, o momento de vida delas, e ele estava disposto a dar um passo a mais, né? Andar uma milha extra. E esse é o nosso desafio aqui para você hoje. Mas para que a gente não encerre aqui, eu gostaria, claro, de abrir um texto bíblico com você e pensar sobre isso. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós como família? O que Deus está te chamando para fazer como indivíduo, mas também como casal? Qual que é o seu potencial aumentou muito quando você se casou e talvez mais ainda se você tiver um filho, porque as pessoas, elas querem muito ver, né, conhecer, se aproximar por causa do bebê. É verdade. Então, use as oportunidades que Deus tem te dado, olhe para sua volta, mantenha esse olhar atento e vamos caminhar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o texto que eu gostaria de ler é bem clássico, você conhece, talvez você tenha memorizado, é o de Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria chamar a sua atenção primeiro para que Jesus, ele falou assim, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Jesus está falando, eu quem estou dizendo. Eu sou o Deus criador de todas as coisas e o Deus Pai me deu toda a autoridade para falar o que eu vou falar agora. E aí ele entra, né? Então você pode dar crédito para essa palavra. E ele entra dizendo, ide, ou nessa tradução aqui da NVI, vão e façam discípulos de todas as nações. É muito interessante que eu já ouvi várias vezes por muitos pastores e já fui atrás dessa palavrinha, o ide, né, essa ordem, na verdade ela está no gerúndio, ela é indo. Enquanto você vai pelo caminho, você faz discípulos. Olha que interessante. E é exatamente isso que a gente está conversando aqui. Para você no seu dia a dia, seja com a caixa do mercado. A gente aqui foi numa academia, a Lid conheceu a recepcionista e falou de Jesus com ela. A gente foi num restaurante, a gente conheceu a recepcionista, a garçonete, teve a oportunidade de falar de Cristo com elas. Enquanto você está indo, seja luz para essas pessoas e pregue o evangelho, traga as boas novas de salvação, faça discípulos não de si mesmo, mas de Cristo. Você não vai falar sobre aquilo que você acha,
mas você vai falar sobre um Deus vivo e verdadeiro que veio e se tornou carne por mim e por você e se entregou. E aí a continuação é assim: poxa, Felipe, mas como que eu faço esse negócio? É muito fácil falar, né? Ir de fazer discípulos, mas a própria palavra de Deus diz, né? Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então esse é o chamado de Deus. Isso aqui é fazer discípulos. Enquanto você está aprendendo sobre Deus, sobre quem Cristo é, você está sendo discipulado. Enquanto você ensina a palavra de Deus, você está fazendo discípulos. E eu estarei para sempre com vocês. Essa é a promessa de Deus. Então, Deus tem toda a autoridade para dizer o que Ele está nos dizendo. E o que Ele está nos dizendo é: vá, saia da sua zona de conforto, desliga o Netflix e vá. E quando você estiver indo, faça discípulos, encontre as pessoas, se preocupe com as necessidades delas, faça como eu fiz, Jesus dizendo, obviamente, não eu, Felipe, e ensine-os a guardar tudo que eu lhes ordenei. E a minha promessa para você é: eu estarei com vocês. Você não está sozinho nesse processo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você se rendeu a Cristo, você tem o Deus habitando em você, o Deus Emanuel, Deus conosco, que veio a nós. E esse é o desejo dele para você, que você vá e faça discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que ele mesmo nos ensinou. Eu não sei a sua situação, eu não sei se você acabou de conhecer a Cristo, eu não sei se você está chegando na ICPG agora, mas eu quero deixar aqui um desafio. O desafio é o seguinte: que você, nesse ano que está para se iniciar, 2021, a gente faz vários planos, né? Vou emagrecer, vou ler a Bíblia inteira, vou ser mais generoso, seja lá qual for o seu plano, coloque isso na sua listinha. Eu vou olhar para as pessoas à minha volta, eu vou pensar intencionalmente em casais que Deus tem colocado, seja meu vizinho, seja meu amigo de trabalho, seja alguém da minha família, e eu vou compartilhar com ela a mensagem de salvação. Mas não só isso, eu vou caminhar com ela. Eu vi uma estatística ontem de que depois de um grande evento evangelístico onde milhares de pessoas se converteram, teve uma segunda pesquisa para ter um acompanhamento. E desses milhares que se converteram, que disseram, né, ter entregue suas vidas a Cristo, apenas 5% estavam frequentando uma igreja. E isso tem acontecido muito porque a gente se preocupa às vezes com esse contexto que eu falei aqui do micro-ondas, né, do instantâneo. A gente se preocupa em falar às vezes de Jesus para a pessoa, mas depois que a pessoa aceita, entende, a gente deixa ela de lado, a gente não faz um acompanhamento, a gente não ensina aquilo que Deus tem nos ordenado. Então, o meu desafio para você é não apenas que você fale de Jesus, compartilhe da mensagem que transformou a sua vida, mas que você também desafie pessoas a caminharem com você, a se juntar a um pequeno grupo, a sentar para estudar a Bíblia. Hoje existem vários recursos, mas que seja apenas ler um texto bíblico juntos, um capítulo da Bíblia. Eu sugiro que você comece por João e ensinar, comentar, dividir a vida com essa pessoa e fazê-la então um discípulo de Cristo. Meu desafio é de 3 pessoas, mas claro, você pode fazer mais, você pode fazer menos. A nossa experiência é que quanto mais gente a gente compartilha, melhor. E nem todos vão querer, né, dar essa continuidade. Eu pensei aqui quer dizer, um incentivo, né? Pensei em um incentivo para você, que é de se interessar genuinamente pela vida das pessoas, né? Demonstrar amor. E como a gente faz isso, eu acho que é fazendo perguntas, é conhecendo, sabendo das necessidades das pessoas, e também saber as perguntas que elas estão fazendo, né? Porque não adianta você simplesmente pegar, apresentar textos ou a palavra de Deus sem que a pessoa esteja fazendo aquelas perguntas. Então, eu acho isso muito importante, essa questão de você ouvir, ter um ouvido atento aquilo que as pessoas estão questionando, as necessidades, e nas necessidades também você procurar o máximo que você puder dentro das suas possibilidades, né? Servir a pessoa, né? Ajudar. O Fia ofereceu para cortar a grama da nossa amiga, que é a Miss Terry, né?
nunca deu certo da grama, né? Mas outras coisas a gente pôde ajudá-la. Verdade. Né? E ela também nos ajudou, né? Vai e vem, né? Uma via de mão dupla. Você desenvolve o relacionamento, você conhece as pessoas, demonstra amor e no caminhar você vai falando das coisas que Deus fala para nós e nos ensina, né? Então esse é o meu incentivo aí. É isso aí. Então, como você já ouviu, fica aqui o nosso desafio para que você esteja atento à sua volta e encontre pessoas que Deus tem te dado, tem colocado pelo seu caminho para compartilhar a mensagem de salvação e para caminhar com elas, para discipulá-las, para ensinar sobre tudo que Ele tem nos ordenado. E só mais uma coisa, eu falei, talvez você seja um recém-convertido. Se você não sabe muito bem como fazer isso, ou se você quer que alguém caminhe com você, procure a liderança da igreja, a liderança aí do grupo de casais, porque talvez tenha alguém dentro da sua própria igreja que você precisa caminhar com ele, ou que vocês precisam se colocar à disposição para ensinar, para estudar a Bíblia. Então não necessariamente isso é só para o lado de fora, né? Todos nós precisamos de pessoas à nossa volta para compartilhar sobre a palavra de Deus, crescermos juntos na nossa maturidade espiritual e compartilhar a vida, né? Sermos vulneráveis e abertos uns com os outros. É isso, gente. Um abraço. Deus abençoe. Um Feliz Natal, um ótimo 2021 para vocês. Estamos com saudades. E oferecimento, Tiago dormindo, o que possibilita papai e mamãe gravarem e falarem aqui com vocês. Valeu, gente. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Os dois agora Somos um e bate um só coração. juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será
será que meu Deus pensava quando criou você?